Olá, a Diário TV continua com a série de entrevistas dos candidatos ao cargo máximo do governo municipal no próximo dia 15. Começamos aqui inicialmente com os vices de todas as chapas, todos eles foram convidados. Foi publicado também um edital lá no TRE, convocando, além dos convites pessoais feitos às chapas. Então começamos com os vices de cada candidato à prefeitura, cada candidato a prefeito, e esta semana começamos a entrevistar os candidatos a prefeito aqui em Teresópolis. Os 7 nomes, são 7 pessoas que irão concorrer ao cargo de gestor do nosso município a partir de 2021. Já conversamos com o Rodrigo Koblitz, do PSOL, e ontem o entrevistado foi o prefeito Vinícius Clausen, do PSC, que trabalha a reeleição. O entrevistado de hoje é Geraldo Menezes, do PDT. Lembrando que a Diário TV segue todas as normas de segurança previstas nesse momento de pandemia, né? Aqui no estúdio somente o entrevistador, o candidato e um assessor aqui, respeitando a distância mínima prevista aí para evitar as chances de propagação do novo coronavírus. Além disso, contamos com o apoio da Mary Help para fazer aqui a sanitização dos estúdios da Diário TV. Ao fim de cada entrevista, no dia após a cada entrevista, a Mary Help, que é a nossa parceira aqui na Diário TV, no Jornal Diário, vem e faz a sanitização aqui do estúdio para que a gente diminua, né, as chances de contaminação da Covid-19 e possa realizar esse importante trabalho que é ouvir as pessoas que estão se candidatando à Prefeitura de Teresópolis, né? Ouvir as propostas, as ideias. Cada candidato tem uma ideia diferente, tem um tema diferente a tratar e assim você, teresopolitano, pode ouvir essas propostas e definir bem o seu voto no dia 15, né? Sem ser esse domingo, outro domingo, domingo de eleições, quando Teresópolis escolhe aí um prefeito para o período de 4 anos e também 19 vereadores, né? Esse ano aí diferente, né? Eram 12, agora são 19, então uma eleição disputada para vereadores. Nesse caso específico, logicamente, é humanamente impossível fazer uma entrevista com todos, né? São 457 candidatos a vereador aqui em Teresópolis, mas para prefeito são 7 e a gente consegue e traz aqui para você. Então hoje, Geraldo Menezes, do PDT, boa noite, candidato. É bom recebê-lo aqui no estúdio para apresentar as suas propostas para um eventual governo a partir de janeiro. Boa noite a todos, é uma alegria estar aqui. Eu parabenizo a TV Diário pela viabilização desse exercício de cidadania, dando espaço e voz aos candidatos a prefeito. Meu nome é Geraldo Menezes, eu tenho 67 anos de idade, moro em Teresópolis há 26 anos, tenho 2 pós-graduações, tenho mestrado em Direito Empresarial, sou professor universitário por muito tempo, procurador de carreira aposentado, mas o mais marcante na minha trajetória, eu sou um homem simples, um pai de família devotado e apaixonado por Teresópolis. Bom, serão 3 blocos, né? Você que vem acompanhando essas entrevistas. No caso dos vices, foram 2 blocos de 15 minutos. E no caso dos candidatos à prefeitura, serão 3 blocos de 15 minutos. Apresentamos alguns temas que os candidatos puderam escolher para falar, né? Logicamente, todos os temas são importantes para a vida do teresopolitano, mas nesse período curto a gente precisa tentar resumir para apresentar as propostas relacionadas a cada um. Então, candidato, a gente começa agora a contar esse tempo do primeiro bloco de 15 minutos e o primeiro tema escolhido pelo Geraldo Menezes é a saúde, né, candidato? Um tema extremamente importante, visto que os munícipes, a sua grande maioria do teresopolitano, depende do Sistema Único de Saúde, né? Saúde é um tema que precisa ser sempre colocado lá na ponta da discussão, né, candidato? Eu preferi esse tema, começar por esse tema, e destaco o seguinte, sem apontar quem quer que seja, Teresópolis está parada administrativamente há 20 anos. Essa cidade parou, a ponto de termos 129 anos de existência e Teresópolis não tem um hospital municipal. Isso é muito sério, isso é muito grave. Nós não podemos dar continuidade a essa indiferença em relação a essas questões da saúde. O meu primeiro compromisso com a população de Teresópolis é, dentro do meu primeiro ano de governo, entregar pronto e funcionando o Hospital Municipal de Teresópolis.
A partir do hospital municipal, com as especialidades que puderem ser levadas até ele, nós começamos a dizer para a sociedade: você agora não é objeto da indiferença dos administradores municipais. Você agora é tratado com respeito, o mínimo do respeito. Você agora tem um hospital onde você pode socorrer. E, a partir daí, com os desdobramentos, com as necessidades. Não é só fazer um hospital municipal e entregá-lo pronto à sociedade. Nós temos que reformar, construir outros, se preciso for, os nossos postos de saúde. O interior é um bom exemplo disso. O interior está abandonado. Não tem posto de saúde. O que tem está caindo aos pedaços, não tem uma ambulância no interior. Então, não basta ter só um posto de saúde também no interior. É preciso que você disponibilize ao cidadão os postos de saúde, mas com ambulância. Não é possível o cidadão viver da gentileza, do favor do seu vizinho, que hoje pode, amanhã não tem o combustível, e aí? E é importante frisar a distância, né, de uma localidade como Vieira, por exemplo, 40 quilômetros até a região central do município. Né? Eu vou levar uma UPA para o interior. Mas a UPA tem que ter a função para a qual ela foi destinada. Ela não pode se transformar num hospital, como acontece em Teresópolis, e receber todas as culpas, e quem recebe é o servidor que está ali dentro, que não tem rigorosamente nada com isso. Todas as culpas pela falência do nosso sistema de saúde. Os postos de saúde da família, esses são fundamentais. E os que existem aqui, ou não tem pessoal capacitado, aquilo tem um grupo técnico específico, ou não tem material. Tem posto de saúde que não tem internet. Como é que você interage se há necessidade da consulta online, de você ter todo o regramento no mundo da informática? Não tem computador. Não tem internet em quantos locais do interior? Então, são duas cidades quase. O interior e o centro de Teresópolis. Mas há necessitar dos gestores que se apresentam um carinho muito especial. Vai se resolver de uma vez só essa questão da saúde? Não. Mas é preciso dar o primeiro passo nisso aí. É preciso dizer para o cidadão: olha, me desculpe por algo que eu não fiz nesses 20 anos, tá? Eu não sou o responsável, mas me desculpe enquanto gestor público, mas eu quero resgatar a sua cidadania. Eu quero ver você ser tratado minimamente com respeito. E, a partir daí, isso é necessário, não pelo voto do morador de Teresópolis, cidadão de Teresópolis, mas isso é necessário porque a continuidade da administração depende da legitimação. E a legitimação é o aplauso desse cidadão, é a concordância desse cidadão. Ah, assim está melhor. Ah, assim eu quero. É isso que dá força a um governo para continuar. E não tem outro caminho. Esse continuar passa pelo resgate do social, pelo resgate da cidadania. Nós estamos chegando a um ponto que não há respeito pela própria cidadania. O interior do município, né, realmente, talvez algumas pessoas não conheçam, alguns teresopolitanos, e talvez até alguns candidatos, a dimensão do interior. Né? Você chegar para o 3º distrito, Teresópolis-Friburgo, e 2º distrito, a BR-116, além Paraíba, são localidades muito grandes e cada vez mais ocupadas. Né? A gente tem um exemplo de Bom Sucesso, Vieira, que são localidades cada vez mais densamente ocupadas e necessitadas de ações desse tipo. Né? Há cerca de 5 ou 6 meses eu estive lá no campo de Bom Sucesso e ali encontrei uma clínica, cerca de 20 salas, feita pela municipalidade, construída pela prefeitura e parada. Parada há 3 anos, fechada. Ela não estava exatamente fechada, o mato a 2 metros de altura, eu fui lá olhar. Cracudos usando o interior, mas não inaugura. Parece que nós vivemos a ideia de quanto pior, melhor. Era só inaugurar. Fiz a denúncia, agora parece que a municipalidade, eu fico feliz porque estou fazendo escola, parece que a municipalidade se deu conta que fica feio não fazer isso. E eu quero trazer aqui também, de antemão, porque é uma pergunta que já me fizeram em 2 oportunidades, mas como é que você vai conseguir dinheiro para a construção do hospital municipal?
Primeiro que, do ponto de vista de licitação, esse é algo extremamente simples. Eu sou um procurador de carreira, fui secretário municipal em diversas vezes, e inclusive em Teresópolis. Então, eu tenho experiência administrativa com isso, essa questão por dentro. Quando muito, você teria 1 mês, 2 meses de uma licitação dessa. Quando muito. Nada de atrapalhar. Mas eu trago um dado aqui que foi divulgado, inclusive, pelo Jornal Diário, à época. É fato. Tá? O município de Teresópolis pagou a FESO pelo serviço de ortopedia em 2019, algo perto de 16 milhões de reais. E isso é anualmente. Fazia o hospital. Então, nós não podemos ficar achando que a saúde é mais um negócio a ser terceirizado em Teresópolis. Não é. É preciso que nós tenhamos o nosso hospital. E, a partir daí, aí sim, esse ralo de corrupção acaba. Aí você dá números importantes a isso aí. Há 5 meses, mais ou menos, a prefeitura retirou da FES Ortopedia e colocou na Beneficência Portuguesa. Talvez porque o prefeito ache que a Beneficência Portuguesa seja um melhor prestador de serviço de ortopedia. A minha questão é apenas geográfica, até aqui. Você fazer ortopedia no alto do morro não me parece o mais aconselhável, mas cada um com seu cada um. Dando sequência a essa mesma simpatia que o atual gestor tem pela Beneficência Portuguesa, ele tirou a pediatria da UPA a 700 mil por mês e colocou na Beneficência Portuguesa. Essa é uma conta mensal de quase 2 milhões que o município paga à Beneficência Portuguesa. E qual é o benefício disso para a sociedade? Nós estamos falando de solução? 2 milhões por mês faz o hospital. Mas esse Geraldo Menezes que está chegando aqui, eu estou chegando com o deputado federal Paulo Ramos, com um compromisso comigo, me autorizou a externar, que eu entro na prefeitura e ele aporta 9 milhões de verba federal aqui dentro. É pouco, mas é um braço de sinceridade que eu trago para começar a dizer a Teresópolis que nós temos uma chance de fazer o hospital. Como o senhor pontuou agora há pouco mesmo, é preciso ter essa vontade, esse start, né, de começar, né, pegar o projeto e fazer ele andar já no começo, né, nesse primeiro ano de governo, e não esperar piorar para depois vender a solução, né? Essa é a ideia, já começar fazendo. Eu quero dizer à sociedade de Teresópolis, aos que me conhecem, aos que não me conhecem, eu conheço de administração pública, bastante. Eu tenho vontade política e sou um homem determinado. O hospital vai sair no primeiro ano, porque é imperativo, é imperioso, é uma necessidade. Primeiro o hospital. A partir daí, nós vamos caminhando com os nossos projetos. Assim como eu tenho participado de diversos programas de televisão, de live, eu pretendo, e isso vai acontecer, participar de todos os debates, como já participei até aqui, e em nenhum momento fazer uma acusação a quem quer que seja. Eu quero aproveitar todo o tempo que me derem para apresentar os meus projetos para essa cidade. E a partir daí, a partir dos reparos que eu vier a receber, eu não sou dono da verdade, nós podemos construir um caminho melhor. Bom, no começo desse tema aí, em relação à saúde, né, um tema realmente muito amplo, que a gente poderia fazer esses 3 blocos falando de saúde, né? Você falou da questão da UPA. Você acredita que a UPA, do jeito que vem sendo trabalhada, não é adequada, mesmo com a criação de um hospital municipal? Qual a ideia para esse tipo de atendimento da UPA, dos postos de saúde? Você acha que tem que mudar? A UPA é o grande filtro da saúde. Com o hospital municipal, e ainda que você convenie em vagas, com muita relação de sinceridade e de transparência com uma coisa pública, a UPA presta um serviço relevantíssimo. Ela recebe o primeiro atendimento. Mas quando você tem para onde encaminhar, a UPA cumpre a sua função. Quando você não tem, ela se transforma, ela quase que se transforma no hospital. Você é colocado numa cadeira, você fica aí porque eu não tenho vaga em lugar nenhum. Eu não tenho um hospital municipal. Foge um pouco ao tema aqui. A ausência desse hospital municipal nos colocou de mãos atadas diante dessa pandemia. É que nós nos acostumamos com o caos, nos acostumamos com as mortes. Mas a média Brasil de morte pela Covid em relação ao número de casos é de 2,9%. A média de Teresópolis beira 10%. Eu não estou colocando culpa no gestor A ou B. Nós estamos há 20 anos parados.
Agora é preciso dizer essas coisas, é preciso se incomodar com isso, senão daqui a pouco está morrendo 15%, 20%. Essa pandemia é uma coisa muito difícil, mas nós estamos na cidade que retrata o caos na saúde. E eu estou indignado, eu me levantei da minha casa para postular a candidatura, porque eu tenho certeza da contribuição de cidadania que eu posso deixar para essa cidade. Eu quero deixar um legado para Teresópolis. Bom, ainda dentro desse tema, da questão da UPA, desses problemas, não é problema de hoje, logicamente, como bem levantado, se arrasta há muito tempo, o profissional da saúde, aquele que está na linha de frente, né, atendendo na UPA, no PSF ou qualquer outro posto de atendimento, é que acaba sofrendo, né? O servidor público, que às vezes fica de mão atada para atender, né? Ele faz o que pode, se dedica à profissão, mas ele é que acaba sofrendo, às vezes, com esse problema de décadas aí, que se arrasta em Teresópolis, né? Precisa um olhar diferenciado para esse servidor também, né? Com certeza, já dizia o poeta, todo artista tem que ir onde o povo está. Você não pode pretender fazer saúde sem sentar com aqueles que conhecem saúde por dentro, que são os servidores da saúde. Eu estou muito à vontade para falar com o servidor público, porque eu fui o último secretário de administração a pagar o salário em dia, com tabela. Eu fui o último secretário de administração onde o servidor público tinha plano de saúde. Depois não teve mais, a partir de 2010. Eu pedi exoneração por questões óbvias, para não concordar com aquelas mazelas de corrupção que, infelizmente, agravaram o nosso município. Mas é preciso ouvir esse servidor. É ele que vai te dar o norte. Do que é melhor, o que não é melhor, o que dá velocidade no atendimento. Nós precisamos de retomar o ônibus da saúde. Um ônibus desse, bem equipado no interior, ele faz uma varredura, desculpa a expressão, de ginecologia, por exemplo, de exame do seio, para aquelas senhoras de lá, e elas preferem isso, eu tenho ouvido, eu tenho sugerido isso, porque vir até o centro da cidade é mais difícil para eles. Nós temos que pensar no consultório de odontologia para zerar a cárie nesse município, isso é possível em 2 anos. Nós temos que ir até eles, eu não estou vendendo terreno na Lua, eu estou falando de questões que são factíveis, que são possíveis de serem feitas. Agora, preciso, e estou conclamando a todas as pessoas de bem de Teresópolis a me darem as mãos, me ajudarem com vontade, com determinação, com reparos. É possível fazer uma cidade melhor, resgatar a nossa cidade. O passado pertence ao passado, sem crítica a quem quer que seja. Dar as mãos, inclusive, às lideranças políticas locais. Vamos nos unir para uma Teresópolis melhor. Isso é possível. Bom, essa questão o senhor levantou do ônibus da saúde até remete a um projeto do governo do Estado, né, que funciona bem, a gente vê que tem muita procura, o exemplo desse exame de mamografias e outros exames, né, que o Estado, às vezes, a cada 6 meses vem a Teresópolis ou mais tempo, né, mostra a importância desse tipo de trabalho, né, de não aguardar somente o atendimento no hospital, né. E são medidas de custo financeiro baixo. Então, elas podem e devem ser implementadas, podem e devem ser reiteradas. Tá? Quem está falando isso com vocês, antes de ser um pai de família, eu tenho 4 filhos e tenho uma vida harmoniosa com a minha família, com a minha esposa, mas quem está falando isso aqui é quem tem certeza de que vai administrar com correção. Meu nome é Geraldo Menezes, eu sou o prefeito da Verdade. Meu número é o 12. O 12 do resgate da cidadania, o 12 do hospital no primeiro ano de governo, o 12 dos PSF, o 12 do ônibus da saúde, o 12 do consultório odontológico móvel, o 12 daquele que quer deixar em nosso município uma outra UPA no interior, o 12 do respeito aos servidores, notadamente aos servidores da saúde. Meu nome é Geraldo Menezes, candidato a prefeito, com o número 12. Bom, obrigado, candidato. Esse foi o primeiro bloco da entrevista com o candidato Geraldo Menezes, do PDT, um dos 7 nomes que concorre à Prefeitura de Teresópolis no próximo dia 15. Daqui a pouquinho a gente retorna, mais 2 blocos, mais alguns temas a serem debatidos pelo candidato e apresentados a você, teresopolitano, aqui na Diário TV.